Boas malta! Professor Vicente na área e hoje mais uma Zona Nerd, exatamente, mais questão de exame nacional e hoje vamos responder as questões de ondas eletromagnéticas, mais precisamente a parte de reflexão e refração da luz, que são os conteúdos que mais saem nos exames nacionais. Para começar, vamos fazer a questão da prova de 2021, ó, cheirinho de nova, questão atual, uma questão muito bem feita, uma questão que fala de um disco aqui semicircular de vidro envolto no ar, onde nós vamos ter aqui processos de reflexão, refração ocorrendo e vamos ter que usar todas aquelas propriedades que vimos em aula no detalhe. Vem comigo porque a aula tá top. Na figura 2 está esquematizado um feixe fino L1 de luz laser que incide na superfície curva de uma placa semicilíndrica de vidro, originando o feixe L2. Este, ao passar do vidro para o ar, origina o feixe L3. Antes da gente sair por aí respondendo a questão, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que está a ocorrer, qual o fenômeno físico que está ocorrendo aqui. Muito bem. O feixe L1, ele incidiu aqui, ó, e ele incidiu com um ângulo de 0 grau. Vicente, como é que você sabe que o ângulo é de 0 grau? Eu sei por causa disso aqui, ó. Todas as vezes que eu tenho uma circunferência, um cilindro, e tendo uma circunferência, um cilindro, eu tenho um centro e, portanto, qualquer reta para ser perpendicular a essa circunferência, a esse cilíndrico, essa reta obrigatoriamente vai ter que passar pelo centro da minha circunferência, pelo centro da minha esfera. Então, todas essas retas que eu desenhei aqui, elas formam 90 graus com a minha circunferência, com a minha esfera. Portanto, esse raio L1, se vocês observarem, é um raio que incidiu na direção do centro da minha placa semicilíndrica, de forma que a reta normal, que é aquela reta que nós usamos para poder traçar, né, o nosso suporte aqui, ó, a minha reta normal, a esse ponto de incidência, faz com que o raio L1 forme um ângulo de 0 grau com a normal, ok? Então, ó, essa reta aqui é a própria reta normal. Essa reta normal forma com o ângulo L1 um ângulo de 0 grau. Isso, malta, é o que nós chamamos lá na aula de refração e eu bati, rebati, chamei atenção disso diversas vezes. Esse raio aqui, tá certo? É o raio que tem uma incidência chamada de incidência normal. Vicente, o que é uma incidência normal? É uma incidência que forma 90 graus com a minha superfície aqui. Ora, Vicente, se forma um ângulo de 90 graus, o ângulo de incidência não deveria ser 90? Não, porque o ângulo de incidência não é medido, não é calculado em relação à superfície. O ângulo de incidência é sempre medido em relação à reta normal, ok? Portanto, ele entrou com um ângulo de 0 grau e todas as vezes, falei em aula também, todas as vezes que a incidência é normal, toda vez que a incidência forma um ângulo de 0 grau, o raio passa direto sem sofrer nenhum desvio. Moral da história, é altamente normal acontecer do raio L2 passar aqui, ó, sem sofrer nenhum tipo de desvio. Agora, o fato de não ter tido desvio significa que não houve refração? Negativo, é claro que não. A refração não é obrigatoriamente com desvio. A refração é obrigatoriamente com mudança de velocidade. O desvio
vai depender do ângulo de incidência. Se o ângulo de incidência é 0, a luz não sofre desvio. Se o ângulo de incidência é entre 0 e 90, ou seja, um ângulo oblíquo, aí sim eu tenho um desvio e a gente pode calcular utilizando a lei de meu amigo Snell Descartes. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Esse raio L1 então entrou aqui, originou o raio L2. Agora, o raio L2 incidiu aqui nesse ponto. Eu tenho que traçar a minha reta normal. A reta normal já está traçada. Lembre que a reta normal é para cada ponto onde a luz incide. A luz incidiu aqui, a luz incidiu aqui, gerou uma reta normal. A luz incidiu aqui, gera outra reta normal. Agora, observe que foi dado para a gente aqui o ângulo que o raio L2 forma com a superfície. Moral da história, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, vale quanto? Esse ângulo aqui, que é o meu ângulo de incidência, esse ângulo vai ser 90 menos 66 graus. Portanto, o meu ângulo de incidência aqui, 90 menos 66, isso dá 34, Vicente? Não, 24 graus. É isso mesmo? Vamos ver? 66 mais 4 dá 70, 70 com 20 dá 90 graus. Então, eu tenho ali o meu ângulo de incidência de 24 graus. Observe que o raio L2, ao incidir nesse ponto, se não houvesse a refração, se não houvesse aqui a mudança de meio, ele ia continuar a trajetória segundo essa linha tracejada. Essa linha tracejada é o que eu chamei a atenção durante a aula diversas vezes, é a direção de incidência, é para onde a luz iria se não refratasse. Como ela refratou e sofreu aqui um desvio, esse raio desviou aqui de um certo valor. Se a gente continuar lendo a questão, ele diz o seguinte: 5.1. Considere que a mudança do meio de propagação da luz em que o raio L1 origina o raio L2. Qual é a amplitude do ângulo de refração? Fala sério, malta. 5.1, ele quer apenas a amplitude do ângulo de refração. Ora, o ângulo de incidência a gente já sabe que é 0. O ângulo de refração também vai ser 0. A refração vai ocorrer sem desvio, porque a reta forma um ângulo de 0 grau com a superfície. É o que nós chamamos de incidência normal, ok? Durante a nossa aula, se você tiver dúvida, volta lá na nossa aula, onde eu explico tudo de refração. Você vai ver isso aqui no detalhe. Incidência normal, ok? Muito bem, incidência normal. 5.1 já foi. 5.2. O feixe L3 está desviado 13,2 graus da direção do feixe incidente. Opa, esse deveria ser o raio se não houvesse refração. Como ele está desviado de 13 graus, esse aqui é o meu ângulo de desvio, 13,2 graus. Muito bem, então esse ângulo aqui, eu vou tirar esse 13,2 aqui, que não ficou muito gatinho, não ficou muito fiche. Então eu vou desenhar de novo aqui, porque você sabe que eu sou uma pessoa organizada, não gosto de bagunça, isso é mentira. Esse ângulo aqui é 13,2 graus. Esse ângulo aí é o nosso famoso desvio. Pronto, determine a velocidade da luz no vidro. Malta, essa questão é uma questão de aplicação da lei de Snell. Então eu vou aplicar a lei de Snell. Da onde para onde? A luz passando do vidro para o ar. Portanto, eu vou ter que índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo de incidência, que nesse caso aqui, o ângulo de incidência é esse ângulo I aqui, que a gente já calculou que é 24 graus. Igual a o índice de refração do meio que eu estou indo, no caso é o A, N do A, vezes seno do ângulo de refração. Agora é que vem o detalhe. Quem é o ângulo de refração? O ângulo de refração sempre foi e sempre será o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Portanto, é esse ângulo todinho aqui,
é esse ângulo todinho aqui, é o meu ângulo de refração, tá certo? Então, quanto vale esse ângulo de refração? Aí a gente vai ter que perceber pela geometria que esse ângulo de refração é o ângulo de incidência somado com o desvio. Isso é óbvio. Isso também eu expliquei na aula de refração, como é que calculava o desvio, qual era a fórmula do desvio. Ah, Vicente, mas eu não vi a aula. Não tem problema. Por geometria, a gente consegue ver também, ó. Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Portanto, esse ângulo de refração é o ângulo de incidência somado com o meu desvio. Portanto, eu vou botar aqui seno de R. Eu vou também fazer o seguinte, ó. Em vez de chamar aqui de 24, eu vou chamar I. Vou ficar assim ainda, seno de I. Vou relembrar aqui que I é aquele ângulo lá, 90 menos 66, que dá 24 graus. E vou lembrar que R, que é o ângulo de refração, é o ângulo de incidência somado com o meu desvio. O desvio, a gente usa essa letra do alfabeto grego aqui, que é o delta minúsculo. Esse delta é o delta maiúsculo e esse aqui, meio assim, meio estranho, não consigo desenhar ele também tão bem. Esse é o nosso desvio. Isso não vai fazer a sua vida mudar. Pode ter certeza que se você escrever outro ângulo aí, tá tudo certo. Portanto, quem é esse ângulo? Esse ângulo é 24 somado com 13,2. O ângulo de refração vale, então, 37,2 graus. Pronto. Uma vez que eu tenho o ângulo de incidência e tenho o ângulo de refração, eu vou encontrar o índice de refração do vidro. Então, ó, acompanhe comigo. Vou fazer aqui a preto para dar um destaque maior. N do vidro vezes seno de 24 é igual ao N do ar multiplicado pelo seno de 37,2. Portanto, o N do vidro vai ser N do ar multiplicado pelo seno de 37,2 dividido pelo seno de 24 graus. Deixa eu sair da frente agora para você ver o que é que eu fiz. Com isso, eu vou encontrar o índice de refração do vidro. Vou usar aqui a minha super calculadora que está escondida aqui na minha carteira. Vou calcular aqui o seno de 37, então 37,2, cadê o seno? Está aqui. Vou dividir isso aqui pelo seno. Vou dividir isso aqui pelo seno de 24. Então agora eu vou fazer. Espera aí que minha calculadora também não é... Essa calculadora que eu estou aqui não é tão topzona não. Deixa eu pegar minha outra calculadora aqui. Então vai ficar seno de 37,2, fechei parêntese, dividido pelo seno, ok, de 24 graus. Fechei parêntese, isso aqui dá 1,48, isso aqui dá 1,486. Se eu quiser deixar aqui quantas unidades eu tenho, eu vou deixar duas casas decimais só, então eu vou botar que é 1,49. E com esse índice de refração eu faço índice de refração, velocidade da luz no vidro, pela velocidade da luz no vácuo. Então, índice de refração do vidro é C sobre V do vidro. Moral da história, V do vidro é C sobre índice de refração do vidro. É isso mesmo? V do vidro é igual a C sobre N do vidro. Isso aqui dá 3 vezes 10 à oitava, dividido por 1,49, ou praticamente 5, 1,5. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. E, portanto, essa é a resposta da questão 5.2 da prova da segunda fase do Exame Nacional de 2021. Espero que vocês tenham gostado e fique porque nós temos mais questões para resolver. Um grande abraço, um grande beijinho. Tchau!